Olá, meu nome é Rebeca Lima de Oliveira, eu sou aluna do segundo período de Radiologia na UTFPR. Previamente, então, tem que sempre saber o que se tratam as demências. Conhecidas assim, então, como transtorno neurocognitivo maior, elas são um processo de doença marcado pelo declínio cognitivo, mas ainda com clareza da consciência. Previamente à apresentação das doenças, há níveis de funcionamento cognitivo. Por isso, é sempre bom ressaltar quais são os fatores que fazem parte dessa cognição, sendo eles a atenção, a percepção, o processamento, a memória, o raciocínio lógico, a visualização, a planificação, resolução de problemas, a execução de tarefas e a expressão de informação. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de uma demência neurodegenerativa. Ela ocorre principalmente em pessoas de idade, e dentre as demências, ela é a causa de 50% delas. A causa do Alzheimer ainda é desconhecida, mas acredita-se que ela esteja geneticamente determinada. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado, surgindo então fragmentos de proteínas mal cortadas que são tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre uma perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem, o raciocínio de memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Os sintomas na doença de Alzheimer variam dentre os mais conhecidos até os menos conhecidos. Um dos mais comuns e mais famosos é a falta de memória, que se inicia com acontecimentos recentes e, dependendo do grau da doença, ele pode progredir até mesmo para uma perda de memória de longo prazo. Outros sintomas encontram-se na repetição da mesma pergunta várias vezes, a dificuldade de acompanhar conversas ou desenvolver pensamentos complexos, a incapacidade de elaborar uma estratégia para tentar resolver um problema, uma dificuldade real para dirigir um automóvel e encontrar caminhos conhecidos, como ir até o mercado e saber o caminho para voltar para casa. Existe uma dificuldade de encontrar as palavras certas para exprimir ideias ou sentimentos pessoais. Às vezes eles vão ter uma dificuldade para saber explicar o que realmente estão sentindo. Um sintoma também pouco conhecido trata-se da irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, às vezes passividade, interpretações erradas tanto de estímulos visuais como de auditivos. Por isso, alguns pacientes com Alzheimer tendem a se isolar, tendem a optar pelo isolamento. Tendo como esses sintomas, a doença de Alzheimer geralmente costuma evoluir de forma lenta. A partir do diagnóstico, a sobrevida média oscila entre 8 a 10 anos, e o quadro clínico costuma ser tratado sendo dividido em 4 estágios. O estágio 1, que é a forma inicial da doença, trazendo alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. O estágio 2, que trabalha de forma moderada, traz a dificuldade para falar, a dificuldade de realizar tarefas simples e coordenar movimentos, tendo também agitação e insônia. O estágio 3 já é a forma grave da doença, que vai trazer uma resistência à equação das tarefas diárias, incontinência tanto urinária quanto fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. E o estágio 4, que se trata do estágio terminal da doença. Ele vai trazer uma restrição ao leito, mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes. Hoje ainda não se tem uma cura determinada para o Alzheimer. Hoje a doença se trata de uma doença que é considerada incurável. E o objetivo do tratamento, então, é retardar essa evolução, preservar por o maior tempo possível as funções intelectuais e motoras. Os melhores resultados são obtidos quando o tratamento é iniciado nas fases precoces, preferencialmente a 1 e até mesmo a 2. Numa doença que é progressiva, nem sempre é fácil avaliar resultados. Por essa razão, é fundamental que os familiares utilizem um diário para anotar a evolução dos sintomas. À
A memória está melhor? Os afazeres diários são cumpridos com mais facilidade? O quadro está estável? O declínio ocorre de forma mais lenta do que antes da medicação? Sem essas anotações, fica impossível avaliar a eficácia do tratamento. Uma vez iniciado, o tratamento precisa ser reavaliado pelo médico ao completar um mês, mas deve ser mantido obrigatoriamente por um período mínimo de 3 a 6 meses, para que se possa ter ideia da real eficácia do tratamento. Enquanto a resposta for favorável, o medicamento não deve ser suspenso, sendo fundamental a tomada diária nas doses e observar os intervalos prescritos. A administração irregular dos medicamentos compromete completamente o resultado. Fato importante de sempre se lembrar é que somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, iniciar tratamentos e receitar remédios. As informações que estão sendo citadas em um vídeo possuem apenas um caráter educativo.